a minha segunda volta para Guarantã do Norte. Eu estava morando no Sul, no 4º ano de engenharia de produção. E tudo aconteceu e eu tive que retornar para o Mato Grosso. Eu lembro que meu pai foi me buscar na rodoviária, eu com 2 malas e uma caixa. Como foi difícil retornar. E eu dentro do ônibus, na volta do Sul pro Mato Grosso. Eu lembro que eu chorava muito porque o lugar que eu não queria retornar era pro Mato Grosso, era pra casa do meu pai. E dentro do ônibus eu tive um sonho. Eu cochilei e tive um sonho. E eu vi um salão, porque eu orei muito para Deus. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer em Guarantã? Me mostra o que eu tenho que fazer em Guarantã. Não tenho o que fazer lá. E Deus me mostrou um salão. Eu falei, será que o meu recomeço era um salão? Porque o que algumas pessoas, até umas coisas financeiras que aconteceu, que eu perdi bastante coisa assim. As pessoas falavam, é mérito da engenharia, é mérito né? Então, assim, quando eu morei no Sul, eu sempre fui uma pessoa que eu enxergo o empreendedorismo, sempre fui desde criança. E como eu conto no vídeo anterior, desde muito nova. E lá no Sul, eu pegava o carro, eu ia pro Paraguai, eu comprava tapetes daqueles grandes, enormes, né? E eu saía oferecendo na cidade, oferecia para as meninas da faculdade, oferecia, né, para as pessoas que eu conhecia, e eu vendia bastante. E eu também, num certo momento, tinha um salão para arrendar lá no Paraná. Eu arrendei esse salão e eu trabalhava nele. E eu falo assim que Deus sempre me abençoou com clientes. Eu sempre tive muita facilidade de ganhar clientela, de ter clientes fiéis. E nisso que eu trabalhei lá, eu consegui juntar um dinheiro, não era muito, bem pouco na realidade. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de ter reservas, de guardar dinheiro. E eu voltei com isso. Tínhamos uma casa em Guarantã, tínhamos vendido essa casa para abrir um escritório de engenharia no Mato Grosso do Sul. E ficou tudo muito bagunçado, tudo muito tumultuado. E Deus me mostrou esse pequeno salão. Quando eu cheguei em Guarantã, meu pai foi me buscar na rodoviária. Foi a primeira vez que ele me viu chorando, desesperada. E ele, calma, por que você tá chorando? Eu não queria voltar para Guarantã, o que eu vou fazer em Guarantã? Aí quando eu cheguei em Guarantã, meu pai falou assim, você compra uma moto ou compra um carrinho e você vai trabalhar de carteira assinada. Você procura um emprego, você vai trabalhar. E eu falei para ele, não, eu vou andar a pé um tempo e eu quero só que eu preciso do senhor, que o senhor deixe eu construir uma salinha na frente da casa do senhor com um banheiro e eu vou começar a mexer com o salão de novo. E ele, eu acho que você não tem que fazer isso. Eu falei, eu vou fazer isso. Eu vou andar a pé um tempo e vou fazer isso. E foi ali. Eu terminei, na época, era 25 mil que eu tinha guardado. Eu terminei essa linha, comprei uma cadeira muito simples, um lavatório dos mais simples, um espelho e alguns produtos. E Deus, assim, sempre foi muito bom comigo. Tinha uma moça que estava fechando o salão dela, estava mudando de cidade. E eu comprei uma poltrona dela, né, uma poltrona usada. Aí ela falou assim, Adriana, como que você trabalha? Eu falei, bom, lá no Sul eu aprendi umas técnicas diferentes, né, eu acho que vai trazer um novo pra cá. E falei pra ela, ela falou, eu também fiz um curso lá em Mato Grosso do Sul. E eu trabalho muito parecido, então minhas clientes que vão ficar na mão, que eu vou embora e que vai ficar na mão, eu vou ajustar elas todas para passar para você. E por incrível que pareça, eu até expulsei o pedreiro da minha obrinha lá, pequenininha.
E eu falei pra ele assim, você precisa sair daqui, termina rapidinho, porque eu preciso pintar. Eu lembro que eu mesmo pintei o salãozinho. 1h da manhã eu tava pintando o salãozinho, não tinha mais R$1 no bolso. E eu falei, eu preciso começar a atender. E eu trabalhava sábado, domingo, feriado, domingão trabalhava, tivesse feriado. Eu não rejeitava nem uma cliente que chegava. E foi assim que tudo começou. Eu tive muitos sonhos bons, né? E eu tinha aquilo no meu coração de que as pessoas poderiam ter sido mais justas comigo, que eu tinha que trabalhar muito, que eu tive que me esforçar muito, e as pessoas não viram que, né, eu precisava de ajuda, né? As pessoas que ficaram, né? Então, eu tinha uma revolta, e foi através da oração, foi sonhando, né? Fui sonhando, eu sonhava com ele. Ele falava muito no sonho, calma, eu vou te ajudar. Calma, eu vou te ajudar. Eu não acredito muito nisso, de que as pessoas que já passaram dessa vida para outra, elas têm esse poder de poder ajudar, né? Mas ao mesmo tempo eu acredito muito na energia, no que a gente vibra, no esforço que a gente tem. Deus, ele vê muito o esforço, o desejo no nosso coração. Uma coisa dentro de mim que eu sempre falo, nas minhas maiores dores, eu nunca fui para lugares ou para ambientes que me deixassem mais doente. Não, todas as minhas dores eu venci elas dentro do meu quarto, chorando aos pés de Deus, chorando aos pés de Cristo, pedindo auxílio, pedindo direção. E através disso eu sinto tanto a presença de Deus, porque tudo que Deus me mostrou que Ele faria na minha vida, que Ele me daria, isso foi acontecendo. Eu construí a minha casa através do salão. Não demorou muito tempo eu consegui comprar a minha primeira moto. Depois eu fui juntando, consegui comprar um carro. E assim, coisas que eu sento e olho e paro e falo, Senhor, como eu consegui? Como o Senhor, né, movimentou tudo para que eu pudesse conquistar. E tem uma coisa dentro de mim desde criança. Eu falo assim que desde criança nós somos em 3 irmãos e as nossas condições financeiras não eram das melhores. Eu lembro que uma vez no mês a minha mãe comprava uma bolacha para cada, um salgadinho para cada, um docinho para cada. E eu sempre comia as minhas coisas em partes. Eu comia hoje um pouco e eu pensava no amanhã. Eu comia pouco uma bolacha e guardava um pouco para amanhã. Então, eu sempre fui uma pessoa de reserva. Desde criança eu tinha isso no meu coração. E eu trabalho muito com metas. O que eu quero? E quando eu quero algo, eu renuncio todas as outras coisas que não convêm. Quando eu fui construir minha casa, eu lembro que eu fiquei muito tempo sem comprar roupas, sem comprar calçado, sem comprar... Eu usava o que realmente eu precisava. E eu sempre fui uma pessoa de trabalhar com muitas metas. E isso eu entendo que é o fundamental na nossa vida. E eu sempre fui uma pessoa muito empreendedora. Quando eu voltei para Guarantã também, eu lembro que os meus primeiros R$3.000 que eu juntei, eu peguei e fui para Goiânia, comprei roupas femininas, coloquei e ampliei dentro do salão, coloquei elas dentro do salão para vender. Fiquei 4 dias lá, o Cefaz acabou prendendo a gente lá. E foram 4 dias dentro de um ônibus, tive que dormir dentro do ônibus, porque nem dinheiro para hotel eu tinha. E eu fui, enfrentei tudo, trouxe, vendia, trabalhava muito, trabalhava demais e deu tudo certo. Então, o meu desespero no início, quando eu cheguei, Deus me mostrou que eu só precisava confiar nele. E quando você está aberto para ouvir a voz de Deus, o que Ele tem para você, você entende o propósito de tudo acontecendo. E uma coisa eu te digo, nas suas maiores dores, não vai para o mundo, não vai para a bebedeira, não vai para a droga, não vai para a festa. Vá para os pés de Cristo. É lá que você vai achar a solução para a sua vida.